Olá, eu sou o professor Seroca Whindersson e você está no meu canal e nós vamos falar hoje sobre padrão estético contemporâneo. Primeiro vamos entender o que é isso, padrão corporal. Contemporâneo é o que é atual. Então, qual é o padrão corporal atual? Então nós vamos ver, olha só, existem três tipos de corpos, né? Se você olhar perto de você, na sua família ou na sua família, na sua escola, na sua sala de aula, você vai logo identificar pessoas diferentes, de corpos diferentes, mas você vai ver que tudo segue um padrão. Então nós temos pessoas que são um pouco mais magra, né? Isso tem pouca musculatura, você não vê quase definição nenhuma, aquela coisa meio longilínea, não é isso? Sem muita gordura, enfim, mas está lá saudável. Então esse nós podemos chamar de ectomorfo, entendeu? E nós temos os mesomorfos, que são aqueles que são mais redondinhos, né? Que você não vê definição muscular, né? Eles são um pouco mais abaulados, mas está ali, ele não é gordo, ele pode até um pouquinho a mais do peso, até um pouquinho com sobrepeso, mas ele não é gordo, tá? E tem aquele que atende mais o padrão da normalidade, é aquele que se aproxima de um corpo atlético, né? É onde você vê uma definição muscular, você consegue ver a forma da musculatura, então você vê o peitoral no ombro, você vê o braço, o ombro, o deltoide aparente, né? Barriga bem rasgadinha, às vezes não tão, né? Mas pelo menos você vê ela um pouco mais fina, a mulher tem a perna mais definida, o bumbum um pouco mais firme, barriga também definida, braços firmes, mas não tão musculosos. Então, esse se aproxima, né? Se aproxima de um corpo atlético. Esse, no caso, é chamado de endomorfo. O endomorfo é esse que que a gente pode chamar de padrão atual. Por que o endomorfo é o padrão atual? Isso nós vamos dizer daqui a pouco. Porque eu vou lhe dizer primeiro que antes, lá atrás, no Renascimento, lá para trás, né? A gente vai ver que tem alguma coisa bem diferente, né? Naquela época, o padrão era um pouco mais gordinho, as pessoas comiam mais, então naquela época comer muito, comer bem e a pessoa ser cheinha, era sinônimo de o quê? Saúde. Então o padrão era uma pessoa mais gorda, mais redondinha, né? Ela não era gorda, mas mais redondinha, você tira pela Mona Lisa, né? Então você vê a pintura da Mona Lisa lá, Leonardo da Vinci, você vai ver que a mãozinha dela é redonda, o rostinho é redondinho. Então, era o padrão de beleza daquela época, né? Se você pular para a Grécia, você vê que tem um padrão mais o que esportivo, de atleta. A Grécia era pura, né? De esporte e tal. Então tem um padrão do Deus, a famosa frase Deus grego, né? Ou uma deusa grega. Então é sempre observando um corpo escultural. Pular agora para 1940, você vai observar também que já era também mais meio cheinha. Se procurar um comercial lá dessas décadas 50, 40, ela era um pouco mais cheinha. Era o corpo, né, esse padrão, certo? Então, observando esses três somatotipos ou somatópicos, que isso depende muito dos autores, né? Um coloca sempre, outro não. Então, você sabe que tem três. Então, vamos lá. O ectomorfo, que é aquele mais magrinho, sem muita definição, né? E fininho, né? Nós temos o endomorfo, que é aquele que se aproxima de um corpo mais atlético, não é que ele seja atlético, mas está nos padrões normais. E os músculos se apresentam com as formas, né, delineadas, tudinho, certinho. E temos o mesomorfo, que é aquele que tem as formas mais arredondadas, onde você não consegue definir os músculos, eles estão redondinhos ali, cobertos com capas de gordura, mas a pessoa se aproxima até um pouco do normal, diferente. Já imaginou? Já fechou os olhos, já percebeu que perto de você, você conseguiu identificar, talvez até na sua família, quem é endo, né? Quem é ecto, endo ou morfo, né? Ou mesomorfo, não é isso? Então você já conseguiu aí identificar e sabe que tem mesmo. Agora, o padrão, por que padrão? Porque saúde pode ter os três, não é isso? Bom, aí é onde entra realmente o poder da mídia, né? Você está sempre assistindo televisão na nossa época agora, assistindo mulheres bonitas, bem feitas, tipo Juliana Paz, né? Pernas definidas, grossas,
glúteos avantajados, barriguinha sequinha. Então você cria um padrão de beleza em cima daquele e aquela passa a ser o corpo ideal. Mas corpo ideal para quê? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Nos homens também. Tem pessoas que parecem corpos esculturais, os atores, não é isso? Tem alguns que a gente pode citar, Marvin Salvador, enfim, vários que estão aí bem fisicamente e termina sendo o corpo ideal para as pessoas. E quando você está menos ou mais, né, está mais cheinho, as pessoas tendem a querer a se aproximar do corpo ideal. Até porque sabia que chama mais atenção do sexo oposto e aí a coisa acontece. O problema não é ele querer ter aquele corpo, né? Ele tem um corpo real e ele quer um corpo ideal. O problema é como ele vai fazer esse caminho para reconstruir o seu corpo. Esse é que é o problema. Porque às vezes as pessoas estão com tanta sede ao ponto de chegar naquele que quer usar situações diferentes, quer usar coisas diferentes, quer dizer, coisas que são proibidas. Vamos falar aqui de, enfim, de drogas mesmo, né? Aplicações de anabolizantes, esteroides, que não é que sejam errados, tá? Fique bem claro, mas tem que ser, quem vai tomar anabolizante, esteroide anabolizante, tem que ser, não é o professor que vai passar, tem que ser uma equipe. Então, o professor, o médico, o nutricionista, enfim, dá a carga que aquele corpo precisa, tá certo? Para poder ele começar a desenvolver e mudar o seu corpo. Como ele vai precisar, como ele vai percorrer esse caminho, ele vai ter que procurar o profissional sim. Né? Se ele for, no caso, mesomorfo, ou seja, um pouco mais abaulado, ele vai ter que emagrecer um pouco e aflorar mais o trabalho muscular. Se ele for, no caso, ectomorfo, né, mais magrinho, ele vai ter que trabalhar com uma suplementação para poder pegar mais massa muscular. É isso que vai pegando. Então, deu para entender padrão estético contemporâneo, né? Agora, veja bem, o Enem, a gente sabe como é que mais ou menos trabalha. Nós fazemos parte da linguagem de códigos e tecnologias, né? Então, a gente está meio que lá no português, né? Na área de linguagens. Observe que sempre as perguntas do Enem, as questões, ela vem com texto para que você interprete. Às vezes, nem tem a educação física técnica mesmo, né? 1, 2, 3, 4, levantou, sentou, tal. Não tem um exercício bem, mas tem uma história bonita em que você vai ler, entender, compreender, e ali embaixo pode surgir a pergunta, tipo mais ou menos, vamos criar uma história agora para você, né? Maria é uma mulher linda, bonita, maravilhosa, que vai para a praia todos os dias se exercitar, correr, fazer ginástica na academia da praia, depois vai jogar voleibol de praia. Consequentemente, Maria é uma pessoa atlética, não é verdade? Então é uma pessoa que faz exercício, então ela tem um corpo ali perto de quê? Do endomorfo ou o endomorfo, não é isso? E João fica sentado lá naquela barraquinha, tomando sua cervejinha, comendo lá seus tiragostos. É uma pessoa que não gosta muito de esporte, não gosta muito de academia, não é fitness, não é isso? Então, ele é o quê? Uma pessoa, se for cheinha, ele é mesomorfo, não é isso? Então, tem uma pessoa com o corpo endomorfo e outra pessoa com o corpo meso, que se paqueram e que pode chegar junto. E a pergunta do Enem lá embaixo, depois de contar toda a história, pode ser simplesmente perguntando para você, tipo, por exemplo, quem é que tem um corpo meso e quem é que tem um corpo endo, né? Maria e João na sequência. Então essa pergunta pode cair, quer dizer, de uma história diferente, cai a pergunta de educação física. Portanto, você tem que ficar ligado para ver e tentar não sair muito desse plano, tá certo? Mas olha, tem algumas nomenclaturas que eu gostaria de dar para você. É a corpolatria e bodybuilding. Corporatia, já está dizendo o nome, né? Idolatria ao corpo, né? Então, é uma coisa assim meia que maluca mesmo, né? É um culto exagerado ao corpo. A pessoa quer chegar naquele ponto, naquele corpo que ele se julga ideal para ele, a qualquer preço. E aí
quando ele vai de qualquer jeito, tomando qualquer coisa para fazer aquilo, fazendo dietas exageradas, a saúde começa a sair do corpo dele. Portanto, fica difícil isso acontecer. Tem que ser uma coisa dosada para poder chegar a isso. E o que é bodybuilding? Bodybuilding é o seguinte: body quer dizer corpo e build, construção, é uma construção do corpo. Aí já é uma coisa mais profissional. Você pega um fisiculturista, por exemplo, aqueles cara grandão, fortão, aquelas mulheres, né, fortão, é aquele que construiu o corpo. Aquilo são chamados bodybuilders, né? São pessoas que vão construir o corpo dele e avantajado, mas com acompanhamento de uma equipe, como eu falei, um médico, nutricionista, professor de educação física e às vezes até um psicólogo para poder mudar o seu corpo de uma maneira real. Pois muito bem, você sabendo disso, você já fica ligado como é que vai chegar no Enem. Agora você pensa, ideal para quê? O corpo é ideal para quê? Olha só, vamos ver, uma manequim, né? Uma manequim, qual é o corpo ideal de uma manequim? Ela tem que ser longilínea, ela tem que ser alta, ela não pode ter muito glúteo, não pode ter muito seio, para que a roupa caia em cima dela e sobressaia a roupa e não sobressaia ela. Então, o corpo ideal para essa manequim é o quê? Longilíneo, tá lá, é diferente, tá certo? Então, isso que a gente tem que observar. Qual é o corpo ideal para um profissional, né, um atleta de natação? Ele tem que ter os ombros largos, braços fortes e alongados, de preferência mão grandes, né? E os membros inferiores, de preferência que seja menor. Se ele tiver esse biotipo, muito possivelmente ele vai se dar bem no esporte, se ele gostar do esporte. Do basquetebol e do voleibol. São o quê? Pessoas altas, né? Fortes, né? Que tem força, entendeu? Para poder se dar bem no esporte. Quando o Brasil entendeu que tinha que trabalhar com pessoas altas e fortes e descobrir o talento ali, e se juntar o talento com o biotipo, realmente vem o sucesso e o sucesso do Brasil nesses esportes chegar. Então, ideal, né? Você tem que saber mais ou menos para que esse ideal. Então, vamos ver. Corpo real. Corpo real é aquele que você tem. Corpo ideal é aquele que você quer chegar a ele. É o corpo real. Aquele que você acredita ser bom, ser saudável, ser excelente. Enfim, é aquele que você acha que a sociedade aceita mais como padrão estético contemporâneo. Então é isso, meus amigos. Agora, o que eu quero que você faça, né, é que você agora pesquise uma questão de Enem passado, tá certo? Falando de padrão estético corporal, ou corpo padrão, né, o biotipo padrão, e você passe para um caderno, tá certo? E aí você registra e manda pra gente. Valeu, até a próxima aula.